a todos, professor Alan Ribeiro aqui e agora a gente vai começar a nossa aula do curso, a primeira aula do curso de Introdução à Administração Pública. E nessa aula você vai começar a entender o que se trata de administração pública e o que a gente vai começar a estudar. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. A primeira coisa que a gente vai começar a ver nessa aula é uma pequena introdução para que você entre aí dentro do contexto do assunto. Depois eu vou te falar alguns conceitos importantes que eu quero que você entenda. Mesmo que esses conceitos não sejam tão importantes para essa aula em si, eles vão ser muito importantes lá para frente. E posteriormente a gente vai relatar um pouco aqui da história do Brasil, porém com relação à administração pública. Você vai entender como se deu aqui as formas de governo, os modelos teóricos da administração pública dentro do país. Muito bem, então vamos começar. Primeiro eu quero te dizer que o governo, o Estado em si, ele precisa prestar serviços à população. Serviços como saneamento, saúde, segurança, entre outros serviços. Então, para que tudo isso aconteça, é necessário planejamento. Se o setor público, se o governo, o Estado não se organizar, não se planejar, ele não vai conseguir prestar um bom serviço para a população. Então, para que aconteça o planejamento, o Estado precisa se perguntar: tem dinheiro para fazer o que precisa ser feito? O que é prioridade? O que vem primeiro para ser feito? Em quanto tempo pode ser feito? Todas essas perguntas você aprende principalmente quando você estuda administração financeira e orçamentária. Mas é bom você começar a compreender aqui que o Estado não faz nada sem se planejar. E para que ele dê certo, para que ele consiga executar seus serviços, ele precisa inevitavelmente de um aparato administrativo. Senão ele não consegue. Esse aparato administrativo e toda a forma que se dá para se conseguir administrar o Estado é onde entra a administração pública. E agora, a gente vai começar a ver os tais conceitos que eu te falei, começando pelo primeiro. O que é administração pública? Vamos começar a entender então. Leia comigo. É o segmento da administração que representa o aparelhamento do Estado, que funciona como instrumento do governo para executar todas as ações administrativas que visam satisfazer as necessidades coletivas básicas do cidadão. Vamos lá. Como nós já falamos, o governo precisa prestar serviços. Serviços como saneamento, como a coleta de lixo, saúde, segurança. Todos esses serviços, eles são serviços básicos que precisam ser oferecidos para a população. Para que isso aconteça, é preciso planejamento, é preciso dinheiro, é preciso que as coisas estejam muito bem organizadas. A administração pública trata exatamente disso. É um aparato administrativo do governo para poder lidar com todas essas demandas que a sociedade, que a coletividade possui. Porém, para que você entenda a evolução dessa administração pública no Brasil, é preciso que você entenda alguns conceitos que mais na frente serão importantes. Que conceitos são esses? Conceitos como: o que é o welfare state? O welfare state, ou o estado de bem-estar social, ele vem a ser a busca pelo Estado de prover todos os serviços à população. No welfare state, o Estado ele busca prover o máximo de serviços que ele pode prover. Como assim? Vamos entender. Estado de bem-estar social, ou welfare state. Que serviços esse Estado teria que prover para a população? Bom, moradia, saúde,
educação. São 3 exemplos básicos que o estado de bem-estar social, essa ideologia, teria que prover à população. Hoje, nós temos, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é um projeto que se enquadra dentro do estado de bem-estar social. A educação básica que se provê na rede pública, educação infantil, educação fundamental, educação média, também não deixa de ser um modelo de bem-estar social. O nosso SUS é como um exemplo aí de modelo de projeto que se enquadra dentro do bem-estar social. O Bolsa Família também é um modelo, um projeto que se enquadra dentro dessa ideia de bem-estar social. Ou seja, é o Estado dando tudo para a população, dando tudo entre aspas, mas oferecendo o máximo de serviço que ele pode oferecer, para que a população tenha aí as suas demandas supridas. Essa ideia de bem-estar social, ela é uma ideia que acaba fazendo com que o governo interfira muito na economia e acaba ocasionando uma grande tarifa de impostos, um grande tributo da população. Por isso, para que o governo ofereça todos esses serviços à população, a carga tributária brasileira é muito alta. Isso somado à corrupção, então muito se arrecada, pouco se devolve à sociedade e ainda mais para se tentar manter todos esses tipos de serviço. A gente vai entender melhor sobre o estado de bem-estar social quando a gente começar a falar um pouco mais da evolução da administração pública no Brasil. Porém, a gente também tem a ideia de estado mínimo. O que é estado mínimo? Bom, o estado mínimo é o Estado buscar, é quando o Estado busca prover os serviços essenciais. Não a maioria dos serviços, não todos os serviços, mas serviços essenciais que o Estado pode oferecer com qualidade e eficiência. Que serviços seriam esses? Bom, aqui vai alguns exemplos para você. Segurança. Segurança é um serviço que o Estado tem que prover, embora alguns países também privatizaram a segurança. Mas, para os fins do nosso estudo da administração pública, vamos encarar que a segurança é um serviço básico que o Estado pode prover. A diplomacia também é um serviço básico com que o Estado, e unicamente ele, precisa se preocupar. Fiscalização. Fiscalização é outro serviço básico que o Estado também há de fazer. Fiscalizar as empresas, fiscalizar irregularidades, fiscalizar o próprio Estado. A gente tem um exemplo de algumas privatizações, como a da Vale, Telebrás e Eletropaulo. Porque o que acontece? Quando o Estado tende a ir para a ideia de Estado mínimo, então muitos serviços que ele prestava, como por exemplo, serviços de mineração, serviços de telefonia, serviços de energia elétrica, eles passam a deixar esses serviços com a rede privada. É o que se chama de privatização. Então, quando começou-se esse processo muito forte de privatização, principalmente lá quando Fernando Henrique Cardoso, assumiu o poder em 1995, quando esse processo de privatização começou, essa ideia de Estado mínimo ganhou ainda mais força aqui no Brasil. Quer dizer, vamos então deixar de cuidar de serviços que não são essenciais e vamos nos focar em serviços que são essenciais para que a gente consiga prestar esses serviços com maior qualidade. E vamos deixar que esses outros serviços que antes nós prestávamos, vamos deixá-los com a rede privada, que vai investir o seu dinheiro, o seu capital e, na teoria, vai prestar um serviço melhor do que o Estado prestava, porque o Estado não tinha condições de arcar com todos esses serviços. Então a concentração
nos serviços essenciais faria com que esses serviços fossem de maior qualidade e a privatização dos outros serviços faria também com que esses serviços, na teoria, fossem de mais qualidade, porque a rede privada quer investir, quer dinheiro, então a tendência é que ela encare os contribuintes, os clientes como consumidores. Então prestar o melhor serviço para eles. Na prática, talvez isso não aconteça desse jeito, mas a ideia principal era essa. Então essa é a ideia de Estado mínimo. É quando o Estado se livra, entre aspas, se livra de alguns serviços, passa a privatizar muitos deles para empresas, né, empresas que têm condição de cuidar melhor desses serviços teoricamente, e então passa a focar apenas naquilo que realmente é importante, como segurança, fiscalização, diplomacia, entre outras coisas. Ok? Agora que você entendeu esses três conceitos, o que é administração pública, o que é o estado de bem-estar social, welfare state, e o que é estado mínimo, eu quero que você grave isso bem na sua cabeça, porque esses conceitos vão ser importantes no nosso estudo, não nesse vídeo. Nos próximos, quando eu precisar citar, eu não quero ter que voltar a explicar o que é isso. Você já tem que entender para que você não perca nenhum potencial de compreensão. Então vamos lá. Vamos começar falando agora um pouco da história da administração pública no Brasil. Entenda o seguinte. A administração pública no Brasil, ela teve várias formas de governo. Ela teve o governo patrimonialista, representado aí na nossa foto, né, por Dom Pedro I, entre 1500, que foi quando o Brasil foi descoberto, né, descoberto entre aspas, mais uma vez, até 1930, o patrimonialismo imperava no Brasil. E o patrimonialismo, ele é uma forma de governo onde não se distingue, não se distingue o que é público e o que é privado. Ou seja, o imperador, a pessoa que estaria no poder, ela podia pegar o patrimônio público para o seu próprio patrimônio, fazendo uso daquilo. Poderia botar quem ela quisesse no governo, quem ela quisesse em qualquer cargo que fosse. Tinha muitas práticas nepotistas, enfim. A gente vai ter uma aula só para falar de patrimonialismo. Isso aqui é só para você entender que entre 1500 e 1930, esse era o modelo predominante no Brasil. Porém, a partir de 1930, nós temos a implantação da burocracia pelo presidente Vargas, né? Então Vargas ele falou o seguinte: não podemos continuar com o patrimonialismo no Brasil, não podemos continuar com que as pessoas que estão no poder tomem para si o que é do povo. Então, para extinguir completamente o patrimonialismo do Brasil, ele trouxe o modelo burocrático de Weber para o país. Esse modelo burocrático, que é um modelo rígido, né, baseado nas atividades meio, um modelo que vem trazendo a ideia de meritocracia, por isso que hoje nós temos concurso público. Vem trazendo muitas coisas, porém com uma rigidez absoluta, na tentativa de eliminar o patrimonialismo do Brasil. Porém, embora tenha tentado eliminar, nunca conseguiu de fato. Até hoje nós temos práticas patrimonialistas no país. A gente também vai falar sobre o modelo burocrático em uma aula específica para isso. Por enquanto, a gente está só entendendo a evolução da administração pública no Brasil. E entre 1930 e 1995, que foi quando o modelo gerencial entrou no país, através aí do plano da reforma do aparelho do Estado, no plano diretor da reforma do aparelho do Estado, nós tivemos então o gerencialismo, o modelo gerencial. E o modelo gerencial, ele foi implantado para, ali, enfim, trazer a ideia de governo parecido em como as empresas privadas gerenciavam seus empreendimentos. Então nós temos aqui
um modelo de governo mais empresarial. Nós temos aqui um modelo de governo mais empreendedor, um modelo baseado mais aberto para ideias. E sendo que nessa mudança aí de modelo burocrático para modelo gerencial no Brasil, nós tivemos uma série de tentativas de desburocratização. Por que sair do modelo burocrático e ir para o modelo gerencial? Porque o modelo burocrático era muito cheio de regras, muito cheio de rigidez, era muito difícil fazer as coisas com velocidade. E você sabe que com o mundo se globalizando, as coisas entrando numa velocidade maior, a globalização, a internet, tudo isso não podia deixar em que as coisas fossem lentas. O Brasil precisava aumentar a velocidade nos seus processos. Então, o modelo burocrático ele foi sendo aos poucos, com várias tentativas, desburocratizado. Nós temos muitas tentativas de desburocratização e a gente vai falar, né? Aí, COSB, SEMUR, entre outras, né? PND. A gente vai falar também em momento oportuno. Porém, apenas entenda que a burocracia era muito rígida e era necessário que viesse uma nova forma, né? Um novo modelo de governo. E esse modelo de governo foi o modelo gerencial, que é o que nós vivemos hoje. É importante dizer que, embora nós tivemos aí uma evolução do patrimonialismo, né? Primeiro o patrimonialismo, depois o modelo burocrático e depois o modelo gerencial, embora houve essa evolução, hoje com predominância do modelo gerencial, a gente nunca deixou de ter burocracia no país e nunca deixou de ter patrimonialismo. Então, nós convivemos hoje com esses três modelos de governo, porém com predominância do modelo gerencial, modelo implantado em 1995 ali pelo FHC. Para que você entenda isso melhor, o que eu recomendo? Recomendo a leitura do plano diretor da reforma do aparelho do Estado. E aí você vai conseguir ter uma compreensão através daquele documento melhor do que aconteceu no Brasil em termos de evolução. E lá vai falar do estado do welfare state, lá vai falar do estado mínimo. São conceitos importantes para o seu estudo e para você entender como se deu essa noção aí de evolução da administração pública. Tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então, para terminar, e é o que eu quero que você entenda aqui, é que houve um momento em que um desses modelos não dava mais para ser utilizado no país. Seja porque aconteceram várias crises que impediram o governo de continuar mantendo o estado de bem-estar social, né? Quer dizer, o governo dava tudo para a população, prestava todos os serviços. Um momento depois de uma crise, principalmente ali, né? Ali depois de 1970, quando teve a crise do petróleo, depois disso tudo aí, o governo não conseguia mais manter o estado de welfare state, não conseguia manter o estado do bem-estar social. Então era necessário voltar com a ideia de estado mínimo e começar ali a implantar privatizações. E esse modelo que implantou as privatizações foi o modelo gerencial. Portanto, para você entender o modelo gerencial, é bom você entender essa evolução aí. De que foi necessário sair da ideia de estado de bem-estar social e entrar numa ideia e ganhar força a ideia do estado mínimo. Porque senão não seria possível tocar as coisas no país com velocidade. E não seria possível manter a máquina pública. Porque não seria mais possível prestar tantos serviços à população com o modelo que existia até então. Bom, a gente começou aqui uma aula de introdução à administração pública. Falamos um pouco da evolução da administração pública no país. Quando você lê o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, você vai entender melhor, porque eu já lhe ensinei os dois conceitos de welfare state e do estado mínimo. E o trecho do plano diretor da reforma do aparelho do Estado, bem como mais detalhes sobre essa aula que você está vendo aqui, está no material, no PDF que acompanha esse curso. Você vai poder ler, vai poder entender um pouco mais, né, do que nós estudamos aqui agora. E toda aula vai ter um material para você poder ali se basear. Ou seja, você vai ver a aula, você tem acesso a esse mapa mental que está aqui na sua frente e você tem o PDF para leitura.
para que você aprofunde mais seus estudos. E também faremos exercícios. Muito bem. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os 3 poderes. Quais são os 3 poderes? Bom, você já deve saber. Executivo, legislativo e judiciário. A gente vai ver o que cada um faz e você vai poder compreender melhor a estrutura do nosso Estado. É isso aí, te vejo na próxima.